Olá pessoal, vamos falar um pouco sobre probióticos e prebióticos. Primeiro, probiótico. Então muita gente tem uma afinidade muito grande com o kefir, que é um excelente probiótico. Então se desconhece aí outro probiótico como o kefir. Então qual que é a função do probiótico? A função do probiótico é simples, é repovoar o nosso intestino com bactérias boas. Hoje a ciência sabe-se que no nosso intestino nós temos mais bactérias do que células. E a ciência quer até ir mais além. A ciência diz que nós já temos um novo órgão dentro do nosso organismo, que é a nossa macrobiótica intestinal. Então é muito importante a função dessas bactérias no nosso intestino. Sintetização de proteínas, no aumento da nossa imunidade. Então se você tem uma flora intestinal saudável, teu corpo é saudável. Se você não tem uma flora intestinal saudável, então você não tem saúde. Então a pessoa gripa fácil, a pessoa adoece fácil. Por quê? Porque aquelas bactérias, elas enfraquecem. Então elas morrem. E é por isso que nós temos que alimentá-las diariamente. Fazer repovoamento e também alimentá-las. Como é que você alimenta uma bactéria que está dentro do seu intestino? Através do prebiótico. O prebiótico é o alimento dessas bactérias. Nós chamamos eles popularmente de amido resistente. Então, o amido resistente, ele é aquele amido que resiste ao processo de digestão. Daí-se o nome de amido resistente. Por exemplo, a batata inglesa. Quando você cozinha a batata e come ela cozida, ela é um amido comum. Então, ela tem uma digestão normal. Quando você pega aquela batata crua e come ela no seu estado cru, ela já é um amido resistente, ou seja, o nosso organismo não consegue enviar hormônios para fazer a digestão dessa batata. E ela passa direto, sem fazer digestão, e vai servir de alimento para as bactérias boas. Então ela vai direto lá nas bactérias. Essas bactérias, então, elas se fortalecem. Então se você todo dia comer uma batata inglesa crua, você vai estar fortalecendo a sua flora intestinal. E isso traz um grande benefício. Principalmente para a pessoa que é obesa e tem diabetes. Por quê? A pessoa que tem diabetes, quando ela come a batata inglesa no seu estado cozido, o que acontece? Ela vai ser digesta normalmente e vai liberar insulina. E isso não vai ser legal para quem tem aí a diabetes. Agora, quando você come ela cru, vai ser como se ela não tivesse entrado na sua corrente sanguínea. Na verdade, ela não entra na corrente sanguínea. Ela vai direto para servir de alimento para a nossa flora intestinal. Então, a batata inglesa, a biomassa de banana verde, todas as raízes, tubérculos são amido resistentes. Então, o mais usado é a batata inglesa e a banana verde. Tem assim vamos dizer assim, ela é mais forte, até uma porcentagem maior de amido resistente, principalmente se usada no seu estado cru. Quando você leva uma batata, por exemplo, cozida, você coloca ela na geladeira e depois você tira ela da geladeira, ela continua sendo amido resistente. Então você cozinhou, pôs na geladeira, aí no outro dia você vai comer ela é amido resistente. Porém, ela não tem a mesma potência de que quando você come ela direto cru. Então comeu cru, 100% cru, ela é um amido resistente melhor. Então tem gente que usa a fécula de batata. Então você coloca aí, pode começar com 2 colherzinhas de chá dentro do copo de água, copo americano de água, é amido resistente. Depois você vai aumentando até chegar umas 4, está no bom tamanho. Então isso vai ser de um benefício enorme, vai aumentar a sua resistência, vai aumentar a sua imunidade. Por quê? Antigamente as coisas eram mais fáceis. Antes de haver essa limpeza que houve no mundo, então você pegava, por exemplo, um alface. O alface estava ali recheado de bactérias boas. Então você tinha um repovoamento mais fácil. Hoje, você pega um alface, ele está cheio de agrotóxico. Então acabou aquela bactéria boa. Então isso atrapalha até na produção da vitamina B12. Muitas pessoas não sabem, mas a vitamina B12 ela é produzida no intestino. Então quando você tem uma flora intestinal boa, então fica muito fácil de você produzir vitamina B12. Então o leite, por exemplo, antigamente o pessoal tomava o leite cru. Então quando tomava o leite cru,
ele era um probiótico. Por quê? Porque aquelas bactérias boas, ela ia direto para o nosso intestino. Fazia aí o transportamento, o repovoamento. Depois que houve a pasteurização do leite, e o pessoal colocando até formol no leite, fervendo o leite, então matou-se o leite. Então o leite ele não pode ser fervido. Então o leite ele está sendo morto. Além do leite já não ser uma coisa boa, já não ser para o nosso organismo, então as pessoas fervem ele e tomam ele, então é algo morto. Mas aquelas bactérias que tem no leite, elas também são probióticos. Também fazem repovoamento do nosso intestino. Clorela, quem suplementa com clorela está usando um probiótico. Ela também repovoa o nosso intestino. Agora, é importante usarmos diariamente o amido resistente. Para quê? Para alimentar essa flora intestinal. Como dizia um amigo meu, o que adianta uma multidão de famintos? Então, não adianta nada você repovoar com kefir, com clorela, com o próprio leite, seu intestino ficar rodeado de bactérias e você não dá alimento para elas. Então vamos seguir essa dica, vamos usar o amido resistente. Valeu!